Começando mais um de papo com Alexandre e Daniel, aqui com meu grande amigo Jean Cláudio Hessel, e hoje da escuridão ao despertar, e nós vamos falar da substância que levou você pro abismo, né, Jean? É, da escuridão, que me levou para a escuridão, ao fundo do poço. É claro que já tinha o álcool, a gente já falou aqui, a maconha, mas é aquele pozinho branco que todo mundo diz que usa em Wall Street, que é o que te dá um superpoder, né? É uma dose de super-homem. Eu falo para todas as pessoas que eu atendo, que eu dou palestra, lá no centro também. Nada que a gente faz ou vai fazer nessa vida vai ser comparado a quem experimentou uma vez, mais de alguma vez, a cocaína. É uma dose de super-homem, uma dose de superpoderes, é uma superdose de dopamina no cérebro. Nada que a gente faz aqui vai conseguir trazer algo igual. Então, o trabalho, essa recuperação que a gente traz. Hoje a gente vai relembrar um pouco sua história agora, para quem não sabe, é a primeira vez que pode estar vendo esse vídeo da escuridão ao despertar. O Jean Claude, ele é psicanalista, ele tá fazendo curso de psicólogo, ele é practitioner master em PNL, vai ser trainer já também. Eu conheci ele no meu curso de PNL da Fátima Palácio. E o Jean Claude, ele trabalha ele não é um trabalho, é uma missão de vida, né, Jean? Ele resgata as pessoas, ele leva da escuridão ao despertar. Ele dá a ferramenta para você descobrir o seu poder que está aí embaixo e especificamente ligado às drogas. E por que as drogas, Alexandre? Por que, Jean? Porque é bom, né? Porque droga é bom e esse trabalho que eu faço é ajudar as pessoas que querem. Se você quer ajuda, se você quer sair, se você quer fazer diferente, eu consigo te ajudar. Droga é bom? É bom, né? Se não fosse bom, a gente não ia usar, você não ia usar. O problema é o mau uso que a gente faz. Você até viu, né, uma resposta de uma postagem desse trabalho que a gente está fazendo, a pessoa falando que a droga foi a única coisa boa que está aparecendo na vida dela. Que ruim que infelizmente a pessoa veja desse jeito. Por quê? Tem tanta coisa ruim acontecendo na vida que a droga vem como um tapa-buraco. Se não fosse bom, a gente não ia usar. E é tão bom que faz a gente esquecer de tudo e ir para outros lugares. Os problemas acabam. É como está entorpecido, as pessoas bebem para afogar as mágoas, a gente acaba usando a droga como uma ferramenta, um mecanismo para fugir dos problemas. Enquanto eu estou entorpecido, enquanto eu estou doidão, chapado, eu não tenho problema. E repito isso constantemente. E agora entrando na cocaína, né? É esse pó branco que a gente já falou muitas vezes, como já caiu aqui, eu não vou relembrar para você. E aí, o que ele causa no sistema quando a gente inala ele? O efeito é no cérebro. Como qualquer outra substância, o efeito é no cérebro. A gente inala. Tem outras formas de ser usada também a cocaína. Ela é absorvida pela mucosa, né? Basicamente por exemplo, remédios que a gente não toma, usa o anticongestionante, aquilo entra na mucosa. O colírio, até supositório, tudo na mucosa, absorve. A cocaína é assim também. A gente vai inalar ela, a gente pensa que vai direto para o pulmão. Uma parte vai, a maioria é absorvida pela mucosa, a mucosa absorve, vai para o sangue e o sangue leva para o cérebro. Em quanto tempo? Desse jeito são poucos minutos, é rápido. É uma dose rápida, você já fica, poucos minutos você já sente a cocaína. Sim. E a cocaína, ela é estimulante. É uma droga estimulante, vai estimular o teu sistema nervoso central. No cérebro, existem as comunicações dos neurônios, a sinapse neural. A cocaína vai entrar aí. Então, entre o cérebro tem as células chamadas neurônios. E entre esses neurônios tem a chamada comunicação entre eles, isso? Um neurônio vai se comunicar com outro através da sinapse neural, né? Uma região
O neurônio não encosta no outro. Como se fosse os seus dedos aqui, Isso. esses são alguns, esse é um neurônio, aqui é um neurônio. Isso. E aqui é a sinapse, isso? Isso, são os dendritos do neurônio. Um neurônio vai liberar substâncias. Gente, eu estou resumindo, tá? A neurociência é mais complexa que isso. Um neurônio vai liberar substâncias e o outro neurônio vai captar, E aqui, vai absorver. esse vai sair e esse vai captar aqui. E esse outro neurônio vai passar, vai receber e vai passar para outro, vai passar para outro, vai passar para outro. Isso é muito Milésimos de segundos. em poucos segundos, realmente, o cérebro todo já está, né, encharcado pela cocaína e fazendo essa sinapse. Né? Um neurônio solta, o outro recebe, solta e recebe. Só que solta o quê? Pelo estímulo da droga da cocaína, ele vai liberar dopamina. E o que é a dopamina? Dopamina é o que nos dá prazer. Tudo que dá prazer é relacionado com a dopamina. Né, estamos generalizando aqui, nesse contexto, né, dopamina. Existem outras substâncias também no cérebro, hormônios que são liberados, mas nesse caso a cocaína, a gente está falando da dopamina. Quando você come um chocolate, e basicamente todo mundo, né, salvo exceções, gosta de um chocolate, um doce, um pudim, é gostoso, aquilo dá prazer, libera dopamina no cérebro. A cocaína, ela libera mais dopamina, eu acho, do que o chocolate. É uma superdose. Vamos falar que o chocolate ou doce, depois do almoço, no café da manhã, no jantar, qualquer lugar, qualquer momento, vai te liberar 5 dopaminas. E a cocaína? 200, 300 de uma vez. Só que tem um agravante. A cocaína entope a reabsorção. Quando você come um doce, vai liberar a dopamina, o outro neurônio vai receber e vai passar. Só que não vai captar toda a dopamina que liberou. O próprio neurônio que soltou as dopaminas vai recaptar algumas, outras dopaminas vão ser absorvidas pelo sistema, eliminadas o excesso, o outro vai e daqui a poucos minutos a sinapse neural já está livre de dopamina. Então, no chocolate. Do chocolate. Então aquele doce, chocolate que você comeu e foi prazeroso, isso que é interessante. É o prazer que te dá em fazer as coisas. Eu estou usando o exemplo do chocolate. Mas pode ser comida, pode ser exercício físico, pode ver TV, pode ser qualquer coisa. O namorado, a namorada, o filho, a filha, um carinho, uma demonstração de carinho, né? Qualquer coisa. O que a cocaína faz? É uma superdose. Pelo estímulo do sangue, que a droga está no sangue, vai para o cérebro, o neurônio reconhece esse estímulo e libera 200 dopaminas de uma vez. Tudo de uma vez, encharca. Encharca a sinapse neural e vai passando para o outro, encharca, passa por outro, encharca. O cérebro inteiro está encharcado de dopamina, uma superdose, né, de euforia, de super-homem, que a cocaína faz, e o agravante está aí. Ela entope a reabsorção do primeiro neurônio que deu estímulo. E o outro não consegue captar tudo. E aí? A sinapse neural fica encharcada por muitos minutos, por horas, e isso vai danificando. É assim que começa a se estabelecer um processo de dependência química. O cérebro vicia em receber dopamina. Então não recebe tanto, o outro não consegue pegar tanto, mas está ali e todo mundo fica viciado na dopamina. Isso. E a dopamina na sinapse neural, o que o cérebro faz? Ele acostuma. E não quer dizer que ele está livre de dopamina quando eu vou usar outra dose da droga. Não, quando eu uso a outra dose da droga, depois de pouco tempo, 15 minutos, meia hora do que eu usei da última vez, o cérebro já está contaminado. Contaminado não, encharcado de dopamina. Eu vou jogar mais. Vou jogar mais dopamina onde já tinha um monte. Eu tenho mais estímulos, mais excitação e assim eu vou comprometendo mais ainda a sinapse neural. Então, por exemplo, uma pessoa que vai numa festa ou o próprio dia, ele usava agora, 2 horas da tarde, depois ele usava 2h30, depois ele usava 3 horas, depois, por exemplo, vai numa festa, vai numa balada, usa 11 horas, daí depois usa meia-noite, depois usa 1 hora, daí na outra dia você vai querer ir naquela balada, vai querer ir naquela festa, porque as coisas do cotidiano não te dão essa dopamina que você encontra na cocaína. Nada. Você que tem uma vida super ativa, vai fazer esporte, se alimenta bem, come o doce, namora, tem sua diversão, o seu filme, o seu lazer,
tudo que você faz no seu dia é prazeroso, não vai chegar nem aos pés de uma dose de cocaína ou crack. Né? O crack é a forma... O crack a gente vai falar no próximo vídeo, no próximo quadro. Então, a cocaína... E o que a cocaína desperta no ser humano? Por exemplo, em você, desperta a mesma coisa que eu usasse a cocaína? Muito provavelmente, muito parecido. Cada um vai ter o seu jeito de reagir, de agir e reagir, mas é uma dose de euforia. Né? Você vai ficar elétrico, aceso, falante, comunicativo, coragem para tudo. Isso é até um perigo, né? Algumas pessoas vão se sentir muito corajosas em fazer. Tem vídeos aí mostrando, né, a coragem que faz, mas na verdade não é uma coragem, é colocar sua vida em perigo, enfrentar os outros. E é um estímulo enorme. É difícil de explicar para quem nunca experimentou. E se você tiver a coragem, fique na dúvida. Né? Não pague para ver. Pode ser um caminho sem volta. O meu caminho foi sem volta, porque eu experimentei e já na semana seguinte eu estava de volta naquela situação para ter mais droga. E foi uma jornada de 2 anos. Quanto tempo você demorou da primeira dose para a segunda dose? Uma semana? Uma semana. E da segunda dose para a terceira dose, você lembra? Da segunda para a terceira, uma semana. E logo eu já estava indo mais de uma vez por semana. E 2 meses eu já tinha o contato do traficante. Aí era só ligar para ele e eu já ia lá e pronto. Daí você estava começando a usar todo dia. Então a cocaína é altamente viciante. É muito viciante. Você vai ver no meu livro, em alguns textos, eu usando palavras que eu possa estar romantizando. Não estou romantizando, estou trazendo para a verdade. É muito bom, mas ao mesmo tempo é altamente destrutivo. Eu quase morri 2 vezes, isso não compensa. Não compensa o risco de você querer experimentar, matar a dúvida, a curiosidade. Eu entrei assim, né? No mundo das drogas. A cocaína apareceu de outro jeito. E é um caminho sem volta. Você vai querer usar mais, você vai querer repetir, vai procurar aquela situação de novo. E normalmente a gente usa de noite, em festa, em balada. Normalmente a gente bebe junto, potencializa o efeito da droga. Qual que antes de eu perguntar essa pergunta, eu apresento para você esse livro que a gente falou aqui, Da Escuridão ao Despertar. Você pode comprar, pode falar com o Jean, pode comprar também na internet e comprar. Não é um livro técnico, é uma biografia. É um livro de um relato verdadeiro sobre o mundo das drogas que o meu amigo aqui enfrentou e vai fazer 13 anos sóbrio daqui a pouco, né? Daqui a pouco, 13 anos de sobriedade, muito bem vivido, estou na melhor fase da minha vida e não troco isso por nada. Qual que é o risco, o que causa a mistura entre cocaína e álcool? É o cocaetinol. 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 Cria metaboliza uma terceira substância, as duas juntas no organismo metabolizam numa terceira substância. É diferente de eu usar maconha e álcool, cada uma com as suas características. A cocaína e o álcool metabolizam numa terceira substância e a gente se vicia nesse roteiro de eu beber e usar a cocaína, beber e usar a cocaína, para quê? Para eu ficar mais chapado. Essa era a intenção. É ficar mais chapado. Isso. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. Aí você vai falar, mas eu tomo álcool, não deprimo, não fico triste. Sim, é o primeiro efeito, tem estágios o álcool, né? Ele em geral é depressor. Quando você bebe um pouco, para você entender, você fica mais anestesiado, você sente menos dor. Posso ficar excitado, falante, mas não, ele deprime o sistema nervoso central. E a cocaína, ela é estimulante. Então, estou usando uma droga para deprimir, a outra para estimular, e se cria uma terceira aqui no meio, o cocaetinol. É altamente viciante por isso, pelo estímulo, pelo barato que dá, como a gente fica mais chapado. É isso, tem pessoas que romantizam, não, eu gosto de trabalhar sobre efeito disso, daquilo, não. Eu gosto de estar entorpecido. Você gosta de se entorpecer. Essa é a verdade. Eu falo por causa própria. Eu não sou aventureiro falando. Ele nunca fez, ele não sabe o que está falando. Sei sim. Usei muita maconha.
Fui viciado em maconha, fui dependente químico da maconha e usava o álcool para ficar mais chapado até a cocaína entrar na minha vida. Eu troquei uma pela outra. Então, eu falo com propriedade. Gostava de me entorpecer, ficar chapado, ficar doidão. Fazia tudo durante o meu dia, gostava de fazer tudo chapado. Mas essa é a verdade, né? Sem romantizar. Hoje, e o que essa nova substância causa no cérebro? Mais dopamina ainda? Dopamina, né? É o estímulo que dá no sistema nervoso. Eu vou deprimir e ao mesmo tempo eu vou excitar. Né? Começa a dar tilt. Isso é uma bomba pro coração, aposto. Pro coração, pro cérebro. Você falou que daqui a pouco a gente fala também, talvez no próximo vídeo. Assistam. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o crack. Aguarde. Pesquisem aí, agora, daqui a pouco, quando você acabar, abra o Google, vejam as imagens de cérebros danificados pelo crack. Eu falo pelo crack, não é só o crack, é que o crack prejudica muito mais pela sua potencialidade e rapidez. Mas o princípio da cocaína é o mesmo no cérebro. Eu vou começar a danificar tanto a minha sinapse neural, a minha comunicação com neurônios, que essa sinapse neural fica encharcada, ela entra em colapso. Não é de uma hora para outra, é a repetição, isso que estabelece a dependência química. Eu começo a danificar fisicamente, não é só quimicamente pela descarga de substâncias. Eu começo a danificar fisicamente o meu cérebro. Você usava cocaína para trabalhar? Todo dia. Era todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Não era um pouquinho de manhã, não. Era como você narrou agora há pouco, era de meia em meia hora. O dia inteiro. E uma hora o seu corpo entrou no colapso, quase morreu. Por 2 vezes eu tive overdose e um pouquinho mais eu não estaria aqui. Talvez o meu corpo não aguentasse a minha terceira overdose. A gente agora vai falar com uma mãe, com um amigo que está vendo a pessoa usando a cocaína, que eu acho que é muito frequente mais em homens do que em mulheres, né? A proporção, é claro que tem mulheres que usam, mas os homens são... a gente vê mais casos de homens usando cocaína. Na verdade, a maioria das drogas a gente vê a maioria usada por homens, né? A grande maioria. Não se iluda, você também não se iluda, né? Eu vou dizer que é quase meio a meio. Cada um tem a sua preferência, talvez homem mais drogas estimulantes, mulheres mais álcool, outros tipos de substâncias, mas a gente começa a trabalhar, a ver os estudos, a ver as pessoas que estão chegando, né? É na mesma proporção praticamente. O público vai variando. Vai falar jovens, talvez mais homens, adultos, meio a meio, numa outro tipo de classe social, mais mulheres. Na pandemia, por exemplo, quantidade de mulheres que desenvolveram alcoolismo na pandemia. A carga da mulher dobrou, triplicou, além das atividades, né, no mundo machista, que a mulher tem que lavar, passar, cozinhar dentro de casa e o homem fica na frente da televisão. Né? Ela agora teve que cuidar do filho que não foi para a escola, ela teve que cuidar da jornada de trabalho dela, que ficou online. Aumentou mais as atividades dentro de casa, porque você está fora de casa, ok, mas quando está dentro de casa, né, sempre tem alguma coisa para fazer e a responsabilidade aumentou. Muitas mulheres começaram a beber para aliviar essa tensão, essa carga emocional que estavam tendo, para conseguir dar conta do recado. Embriagado, né, chapado, alcoolizado, entorpecido, é mais fácil lidar. É mais fácil lidar. Mas é mais fácil lidar, só que tem uma solução. Você fica com o álcool, agora a gente vai com a cocaína, hoje a cocaína. É claro, se o teu problema é álcool, eu recomendo você ver o vídeo do Jean Claude, que a gente já falou sobre álcool, mas procurar ele no Instagram JCHPSI75, JCHPSI75 no Instagram e em todas as redes sociais, que ele vai te dar uma luz. O dependente químico de cocaína, ele fica muito mais dependente do que a maconha, ou a gente não pode comparar? Dá para comparar sim. O princípio ativo, né, no cérebro da maconha tem um estímulo, do álcool tem outro estímulo,
da cocaína, drogas estimulantes também tem um outro estímulo, formas de agir e de reagir dentro do cérebro. Eu dei esse exemplo da cocaína e da sinapse neural, eu estou generalizando. Cada droga vai ter uma particularidade, um local para agir mais no cérebro e liberar outras substâncias também. As drogas estimulantes e algumas alucinógenas causam muito mais dependência. Você sente a dependência física muito forte, ou seja, é o cérebro pedindo a substância. Uma coisa muito simples de a gente ver é o cigarro, nicotina. Você que fuma, quando fica poucas horas sem fumar, já começa a dar uma ansiedade. Se ficar 1, 2 dias sem fumar, então é quase insuportável. É o físico que está pedindo a nicotina no cérebro. A cocaína é a mesma coisa? A cocaína também. A cocaína é a mesma coisa que o vício em cigarro? São outras substâncias, outros estímulos, mas o princípio é o mesmo. O sistema de recompensa pode mudar no cérebro, mas o princípio é o mesmo. A cocaína vai agir num lugar de sistema de recompensa onde é muito gratificante. É o mesmo, eu falei do chocolate, é o mesmo local no cérebro onde o estímulo do chocolate faz mais efeito, de um pãozinho, de algo doce. É altamente viciante o açúcar, é na mesma região. Hoje a gente falou sobre o vício da bebida, da maconha, e a gente está falando agora da cocaína. E se você pudesse falar uma palavra, uma frase para uma pessoa, um jovem que está saindo com um grupinho de amigos e todo mundo cheira ali e quer que ele cheire também, o que você falaria para ele? Se você pudesse falar uma coisa para o Jean Cláudio, jovem, que é o mesmo menino que está sozinho, que tem um grupinho de amigos, que quer também sair, o que você falaria para esse jovem Jean Cláudio ou para o jovem que está vendo a gente? Eu penso numa palavra que realmente vai te tocar. E ao mesmo tempo eu penso que quando eu quis, eu fiz. E que talvez se alguém tivesse me falado, eu iria fazer de qualquer jeito. Então, em vez de eu te falar uma palavra, veja os exemplos que existem por aí de pessoas que estão sofrendo, que morreram de overdose. Quantos artistas, cantores, compositores, atores que morreram de overdose simplesmente porque não conseguiram dar conta. Então, você que é jovem, além do teu prejudicar ainda a neuroplasticidade do teu cérebro, o desenvolvimento, o final do desenvolvimento do teu cérebro, não pague para ver. Não pague para ver. Né? Curta sóbrio, ou pelo menos coloque limites. Você não precisa fazer o que o grupinho está fazendo. Se estão insistindo para você usar, então não são teus amigos de verdade. Quem é amigo não oferece droga pro outro, né? Não. Eu acho que tem muito mais a ver com se eu estou fazendo merda comigo, eu quero puxar alguém comigo também. Então, amigo de verdade te levanta, te joga para cima, te puxa para cima, né? Não te leva para o fundo do poço. Hoje, e essa pessoa que está viciada, que está usando cocaína, que sabe do problema dela, que não tem saída. Tem saída? Eu estou aqui há 13 anos sem uma gota de álcool. Qualquer substância psicoativa ilegal, né, não está mais presente na minha vida há mais de 13 anos. Eu estou aqui. Tem gente que fala que não consegue viver sóbrio, é uma pena, né, porque dá sim. Dá para viver sóbrio. Eu estou aqui há 13 anos. E o que ela tem que fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer se ela quer parar hoje? Tem que querer. O começo é esse, tem que querer. Tudo começa com a intenção da gente. Você, eu quero parar. Quer parar de verdade? Quer ficar bem? Aí a gente começa a colocar estratégia, começa a modificar hábito, pessoas e lugares, começa a fazer diferente, começa a mudar. Tudo começa com a intenção da gente. Eu não fiquei curado de uma hora para outra. O começo foi muito difícil, foi muito intenso, mas eu quis fazer diferente, eu mudei. Esse foi o primeiro passo. E você? Você ouviu toda essa entrevista?
Muita gente aqui não é viciado, muita gente não tem dependência química. Você que não é dependente químico, mande esse vídeo para uma pessoa que você conheça que possa ser dependente. Ou uma pessoa que conheça algum dependente químico. E você que é dependente químico, eu não sei de nada. Mas eu trouxe alguém que sabe. Eu trouxe alguém que sofreu. Eu conheci a mãe dele. Eu conheci a família dele. E se não tivesse esse despertar na vida dele, ele não estaria aqui. E uma mãe não estaria ali. A mãe está trabalhando, está fazendo dela, porque ela sabe que o filho está aqui. E que o outro também está. Você ama a sua mãe? Uma das coisas que fez o seu despertar, aposto que foi a sua mãe. Qual foi o papel fundamental da sua mãe para você sair do vício? Se não fosse ela, não estaria aqui. Se não fosse ela, não estaria aqui. Eu quis mudar, eu quis fazer diferente, mas num primeiro momento, onde eu não dava conta, se ela não tivesse interferido, né, me internado, eu estaria na rua naquele momento, naquela semana, e talvez naquela semana o meu corpo não iria aguentar ter uma terceira overdose. E o que uma mãe pode fazer se ela mora longe do filho e ela desconfia que o filho esteja usando drogas? Ou que ela nem saiba, mas que você sabe como é a vida. O que uma mãe pode fazer? Conversa, uma conversa franca. Se você está longe e sabe que ele não está legal, conversa. Ajuda a dar força para ele. Às vezes, só o fato dele falar já ajuda ele começar a mudar uma linha de pensamento, de postura, buscar ajuda. Tem vários, em todas as cidades tem um posto de saúde, tem profissionais da área da saúde, tem grupos de apoio, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e outros. O começo é falar, colocar para fora. Entender que sozinho é mais difícil. O princípio da insanidade de Einstein, fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Para nós, o nosso mundo da droga, dependência química, uso e abuso de substâncias ilícitas, é cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes. Aí você fala, como assim cometer os mesmos erros? Porque sempre eu tento usar de novo esperando que não vai dar problema. Sempre vai dar problema. Então é isso. Sozinho é mais difícil. Eu já sei como é dar errado. Eu já sei como é fazer e dar errado. Vamos fazer diferente. E ele sabe como fazer o certo também, tá? Ele não estaria aqui. Quando você falar que você... Eu aposto que muitas pessoas que usam droga e vão ver esse vídeo. Você que sai na balada, que você sai em festa para usar droga, não use mais com seus amigos, com seus dito cujo amigos. Esse grupinho vai o que acontecer? Desaparecer, não é, Gil? Não tem futuro. Peça ajuda para as pessoas que possam te ajudar. Como o Jean fez. E muitas pessoas falam assim, eu perdi tudo, eu perdi trabalho, eu perdi meus amigos, eu perdi família, eu perdi minha mãe. Tá esse camarada aqui, que vai te ouvir, que vai conversar. Ele não vende pacote, ele não vai ficar te empurrando pacote, ele faz um trabalho voluntário num centro espírita. Ele usa o tempo dele, o conhecimento que ele tem, para ajudar as pessoas voluntariamente. Claro que tem os clientes dele, claro que precisa do dinheiro, mas se você não tem ninguém, se você não tem uma ajuda, ele está aqui para te ajudar. E você, mãe, que desconfia do seu filho, você, amigo, que quer salvar o seu amigo, fala com ele primeiramente. Vê se ele quer mudar. A gente não pode ficar o tempo todo também, tem outras pessoas. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Mãe, faça a sua parte. Amigos, façam a sua parte. Manda esse vídeo. Manda o perfil do João Cláudio. Compre o livro e dá para ele um livro para ele ler. Porque a gente vai falar no próximo vídeo sobre
o crack. E se o álcool é a porta de entrada, a maconha começa, depois não sente o mesmo barato com a maconha, vai com a cocaína, depois não vai o mesmo barato com a cocaína, vai para onde? Uma das possibilidades é ir pro crack. E o crack, a gente vai falar no próximo vídeo. O que ele causa na vida de uma pessoa. Que graças a Deus você não foi, né? Não fui porque não apareceu. Não vou mentir. Se tivesse aparecido, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, Gil. Obrigado. Obrigado. Até.